Olá, bem-vindos a mais um capítulo da nossa disciplina de autenticação e autorização em sistemas web. Esse capítulo a gente vai falar aí das coisas mais específicas aí que trazem o HTTPS, né? Nos outros capítulos a gente já falou um pouquinho de protocolos do HTTP e agora a gente vai ver o que o HTTPS tem de diferente, né? Por que que ele é um pouquinho mais seguro. E nessa aula a gente vai falar sobre criptografia. Um dos primeiros aspectos importantes aí de quando a gente fala de HTTPS é a gente saber que as mensagens que são trocadas entre o cliente, o servidor, entre os servidores, as máquinas, são mensagens com uma criptografia. Então, primeiro a gente vai ver aí nessa aula agora uma parte básica de criptografia, desde quando começou, uma das criptografias mais antigas, mais conhecidas, e ela é até bem didática mesmo, que é a cifra de César, né? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então vamos lá. Bom, a criptografia, coloquei uma definição bonita aí, ó, é a ciência e a arte de manter mensagens seguras, da gente deixar alguma coisa secreta, né? Então o protocolo HTTP é um protocolo de comunicação, ele funciona através de requisições, né? E essas requisições são trocas de mensagens, basicamente são isso, trocas de mensagens. A gente já viu o que tem dentro dessas requisições, né? Todas as partes dessa requisição. Então essas mensagens, elas têm que ser trocadas de uma forma segura, porque se alguém interceptar essa mensagem, não vai conseguir ler o que está ali, né? Então a gente tem um texto claro, a gente vai passar esse texto por um processo de cifragem, de criptografia, a gente vai ter o texto ali cifrado. Depois, em um outro lugar, a gente vai ter que decifrar esse texto para voltar a mensagem original legível, de uma forma legível, de uma forma que alguém consiga interpretar o que a gente queria falar, né? Bom, então é isso. O mais básico da criptografia é isso, beleza? Existem alguns tipos de criptografia. A gente vai falar de criptografia de chave simétrica. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai falar também de criptografia de chave assimétrica. A criptografia de chave simétrica é uma criptografia que utiliza uma chave secreta e um algoritmo de criptografia. Então tem uma chave e essa chave vai ser usada tanto para o algoritmo de criptografia, tanto para o algoritmo de decriptografia. Tudo bem? É a mesma chave que vai ser usada tanto para cifrar quanto para decifrar. Beleza? Então, quais são os ingredientes aí de uma criptografia de chave simétrica? A gente vai ter a mensagem que a gente vai trocar, o algoritmo de criptografia, a chave secreta, o texto cifrado e o algoritmo que reverte, que é o algoritmo de decriptografia. Tudo bem? Então, basicamente, a mensagem, o algoritmo e a chave. Só que a mensagem tem a mensagem no texto claro, né, e o texto cifrado, e o algoritmo tem o de criptografia e de decriptografia. Não dá para ser exatamente o mesmo, né, gente? Tem que ser um caminho inverso, né? Como se fosse a operação de mais e a operação de menos, né? Uma é o inverso da outra. Não dá para a gente fazer exatamente as mesmas operações para voltar ao estado original. Então, por isso que a gente tem dois algoritmos. Tudo bem? Claro que também, apesar do algoritmo ser diferente, ele está fazendo o caminho reverso do outro, né? Geralmente eles têm o mesmo nome, assim, tá? Bom, então eu vou explicar para vocês sobre a cifra de César. A cifra de César nasceu há muito tempo, conta-se a história que foi na guerra, quando o imperador queria trocar mensagens com quem estava lá na guerra, e aí ele não podia enviar uma mensagem de qualquer, porque se alguém conseguisse pegar aquela mensagem, ia conseguir entender as estratégias de guerra e de ataque, quando é que a gente vai atacar, como que a gente vai se defender, e por aí vai. Então, um pouquinho de história de criptografia aí, é isso, começou em alguma guerra por aí. E aí, assim, não sei se é um rei ou imperador, não lembro aqui, mas o César, ele criou esse algoritmo de criptografia. Eu coloquei uma imagem para deixar de uma forma mais didática, e nessa imagem a chave de criptografia é igual a 3. Ou seja, a letra A ela não vai ser exatamente a letra A, ela vai ser a letra A mais 3 letras. Ou seja, B, C, D. A letra A vai ser a letra D. A letra B vai ser a letra E. A letra C vai ser a letra F e por aí vai, né? Ou seja, se a gente fosse escrever a palavra César, a primeira letra seria F, a segunda letra seria H, beleza? Por aí vai. Então, vou mostrar um exemplo para vocês aqui.
A uma palavra Olá Mundo, né? O famoso Hello World aí que muita gente gosta de fazer na programação quando está aprendendo alguma coisa nova, né? Então vamos trazer o nosso Hello World aqui para o mundo da criptografia. Olá Mundo, esse texto Olá Mundo, na criptografia de César seria esse trecho aí, né? Não é nem legível, né? ROD PXQGR. Assim que a gente poderia escrever Olá Mundo usando a cifra de César. A cifra de César ela ficou famosa utilizando a chave igual a 3, mas a gente pode incrementar um pouquinho isso e mudar a chave, né? Claro que se alguém for se eu for enviar uma mensagem para vocês, vocês têm que saber qual que é a chave que eu estou usando, né? Afinal de contas, o algoritmo, a chave é uma só. A gente tem um algoritmo de criptografia, de decriptografia, mas a chave é uma só. Inclusive por isso que se chama criptografia de chave simétrica. Daqui a pouco a gente vai ver que a criptografia de chave assimétrica utiliza duas chaves, tudo bem? Bom, então a gente pode mudar um pouquinho essa chave, por exemplo, passar a chave para o número 11, por exemplo. E aí, a letra A, por exemplo, não vai ser mais a letra D. A letra A agora vai ser 11 letras lá para frente, que no caso vai ser a letra L, tá? Então, no caso, o Olá Mundo agora viraria ZWLXFYOZ, entenderam? Bom, quem quiser se divertir um pouco mais aí, às vezes trocar uma mensagem aí com a namorada, usando criptografia, pode pegar deixei um sitezinho aí no slide para vocês. Tomara que esse site aí funcione por um bom tempo aí. Mas qualquer coisa é só procurar online também, né? Cifra de César online, alguma coisa assim. E aí a gente consegue cifrar e decifrar, né? Dá para escolher qual que é a chave que você vai usar. Esse site que eu deixei para vocês, né? Dá para você escolher qual que é a chave. Você pode jogar o texto lá, cifrar, decifrar e por aí vai. Então, isso é a cifra de César, tá, gente? Uma das cifras mais antigas que existem, um dos algoritmos mais antigos que existem. Ele é super famoso, super tradicional. Todo mundo está começando a estudar criptografia, sempre vê um pouquinho desse algoritmo, tá bom? E ele funciona muito bem, é didático, mas ele tem uma série de problemas, uma série de questões. Bom, o que acontece? A gente pode, se a gente souber que tem uma mensagem que está na cifra de César, a gente pode descobrir qual é a mensagem com 25 ou 26 tentativas, depende, né? Acho que 25 tentativas, eu coloquei até no slide 26, mas se o alfabeto tem 26 letras, você não vai começar com a letra que está exatamente na cifra, né? Então acho que a gente pode ser mais esperto e diminuir uma tentativa e com 25 a gente já consegue descobrir qual que é a palavra, né? Vou voltar aqui no slide anterior. Vamos supor que a gente não conhece o texto Olá Mundo. A gente pega o ROD, o PXQGR, e a gente começa, olha, logo depois do R vem qual? S. Aí logo depois do O vem o P, SP, já não parece que é uma palavra válida, né? Então a gente vai nessa tentativa mesmo, de força bruta, e a gente consegue descobrir qual que é a mensagem. Se a gente souber que é uma mensagem criptografada na cifra de César, a gente consegue descobrir. Mesmo que a gente não saiba que é a cifra de César, dá para a gente desconfiar. Se a gente pegar uma mensagem criptografada com a cifra de César, essa mensagem ela tem uma impressão digital, que a gente chama. Ela tem uns rastros. O que são isso? O que é esse rastro? Existem algumas letras que são mais usadas que outras, né? Eu até deixei alguns dados aí que eu peguei de um artigo que eu achei, que fala que as vogais, né, A, E, I, O, U, e considerando o Y aí no meio também, o Y tem até uma porcentagem meio pequena, elas são 48% das letras em um texto qualquer, né? Em um texto, não um texto qualquer, em um conjunto, se você pegar um conjunto grande de textos aí de diversos assuntos, né? Provavelmente quase metade das letras serão vogais. Então, se no exemplo anterior a letra A era a letra D e a letra E, F, G, A é a letra H, então com certeza a letra D e a letra H e as letras que representam as outras vogais vão aparecer muitas vezes. Quando você pega um texto onde um conjunto de 5 letras aparece muitas vezes, quer dizer,
a gente já consegue até saber talvez qual é a cifra, a gente consegue meio que inferir, né, qual é a cifra, qual o idioma, né, porque isso aí varia, tá, gente? Esses dados que eu coloquei são da língua portuguesa. Obviamente, no inglês, essas taxas aí de 48%, 29%, por aí vai, essas taxas são diferentes. Por exemplo, no português, o W é pouquíssimo usado, tá lá na uma consoante de frequência baixa. No inglês eu tenho certeza que vai ser, o W vai ser uma letra bem usada. Eu não sei os dados aqui, não trouxe, mas enfim, é só para a gente ter uma noção aí. Que essa cifra de César deixa algumas características aí que podem facilitar o trabalho. Beleza, pessoal? Então a gente já sabe o básico de criptografia, a gente já sabe o básico da cifra de César. E essa cifra de César, ela é uma cifra de chave monoalfabética. Ela é uma cifra de chave simétrica monoalfabética. É uma chave só para criptar e decriptar. E é uma chave monoalfabética porque é um número só. No caso, a gente muda uma letra ali só. A gente vai ver na próxima aula o que é uma cifra de chave polialfabética. Aí as coisas começam a complicar um pouquinho, ficam um pouco mais seguras, um pouco mais interessantes. Beleza? Então até mais.